Capítulo 43, Enterrando. Além das fofocas, a vida nos aposentos particulares do conde era realmente pacífica. O conde Lark tomou a iniciativa de explicar tudo aos pais de Lith, responsabilizando-se inteiramente e dando apenas palavras de louvor ao filho. Raz e Lina estavam realmente com muita raiva, mas depois que o conde se desculpou, mesmo curvando-se para eles, eles ficaram muito envergonhados e lisonjeados para dizer qualquer coisa, pelo menos na frente dele. A família inteira não conseguia parar de encarar a casa. Paredes de pedra, móveis luxuosos, tapetes. Tudo parecia sair direto de um conto de fadas. Até aquele dia, eles sempre pensaram que nunca veriam tais riquezas. Lith começou a se perguntar quanto tempo levaria para eles voltarem à terra, quando o café da manhã chegasse. O cheiro delicioso e doce dos doces imediatamente chamou sua atenção. Ótimo, Lith suspirou interiormente. Eu poderia esperar a reação da minha família à casa do conde, e felizmente os anfitriões estão negligenciando seu comportamento bastante rude. Minha única esperança é que eles não pulem na comida como lobos famintos. Isso seria muito embaraçoso. Desmancha prazeres. Deixe-os felizes, então talvez eles briguem menos com você quando voltar para casa. Solos repreendeu. Ponto levado assim que o carrinho entrou na sala, a família de Lith imitou o comportamento de seus anfitriões, educadamente sentados à mesa de uma maneira ordenada, esperando para serem servidos. Essa foi também a primeira vez que alguém de fora da família os tratou com tanto cuidado, que as meninas não conseguiram parar de rir. Que porra é essa? Lith ficou bastante surpreso. Não era uma empregada empurrando o carrinho cheio de iguarias, era a própria Ilha, acompanhada por alguns funcionários da cozinha que Solos identificou como seu bando. Foi a primeira vez que Lith a viu em carne e logo ele entendeu o porquê. Ilha serviu pessoalmente a família do conde e depois a dele, enchendo todos com elogios e atenções. Seus seguidores fizeram o mesmo, mas com mais tato e menos entusiasmo. Quando eles saíram, havia comida suficiente na mesa para alimentar um batalhão. O conde Lark estava ao mesmo tempo envergonhado e espantado. Ilha mal serviu em seu aniversário, e ele não tinha ideia de por que sua equipe geralmente impecável tinha tomado tanta liberdade com seus estimados convidados. Lith sinalizou que ele explicaria mais tarde, antes de parar todo mundo em suas trilhas, impedindo-os de dar uma única mordida. Normalmente, isso teria lhe rendido muitas palavras desagradáveis, mas na frente do anfitrião eles tinham que calar a boca e ouvir. A menção das tentativas anteriores de envenenamento fez com que elas realizassem uma curva de 180, passando de exigir vingança à gratidão em apenas algumas palavras. Lith não estava disposto a baixar a guarda, ele continuou verificando cada prato e forçando-os a beber apenas água conjugada. Foi realmente deprimente para sua família, já que ele era o único que já provara chocolate quente na terra, mas eles se esforçaram. Nos dias seguintes, a coabitação forçada teria sido muito mais constrangedora, se os aposentos particulares do conde não fossem maiores que a casa deles. As mulheres, lideradas por Keila, tomaram para si o quarto maior e mais confortável, enquanto os homens tiveram que se acomodar na antessala e em seus sofás macios. Não houve mais tentativas de assassinato, já que todas as evidências reunidas haviam causado polêmica para a condessa e, permanecendo teimosamente escondido na parte mais bem guardada e facilmente defensável da casa, o conde a deixou sem aberturas. Koya Lark procurou em todos os cantos, procurando por alavancagem, mas o conde não tinha fraqueza que pudesse explorar, e aquele garoto mágico feio era ainda pior. Depois de uma verificação completa dos antecedentes, ela descobriu que ele não tinha amigos nem família fora daqueles que trouxera consigo. Matar ou sequestrar seu irmão perdido, Orpal, poderia ser considerado um bom favor para ele. A única pessoa que restava era Nere/Nana, sua mentora, mas isso era suicídio. Se o garoto era tão poderoso, quais eram os limites dessa velha bruxa? A
condessa só podia se amaldiçoar por sempre ignorar os hobbies de seu marido. Ela não tinha ideia de quem ela era, ou que repercussões mexer com ela poderiam terça-feira. Ela não sabia nada sobre mágica, exceto o que seu primo, Gemon, disse a ela no passado. E mesmo assim, ela apenas fingiu ouvi-lo na maioria das vezes. Ela decidiu manter isso como último recurso, se tudo mais falhasse. Enquanto isso, a família de Lita estava se acostumando rapidamente a viver em uma mansão tão esplêndida, vestindo apenas roupas bonitas e comendo comida deliciosa. Além do susto aleatório causado pelo espirro de um guarda ou um animal no jardim, a vida havia se transformado em um conto de fadas para eles. Lit, ao contrário, ficou bastante irritado. Desde o primeiro dia, o conde, Keila e Jadon tomavam banho com louvores a Elina, renatista por sua pele perfeita e cabelos deliciosos. Estou com tanta inveja de vocês, meninas. Gostaria de poder me livrar dessas coisas no meu rosto. Keila suspirou. Com o tempo, a camaradagem entre as jovens cresceu. Sim, você já é tão bonita. Se ao menos Tista lançou um olhar significativo para Lit, que ele fingiu não perceber. O interesse de Jadon por Rena era embaraçosamente óbvio, e enquanto ele tentava olhá-la furtivamente, essa atenção, por sua vez, o levou a tantos olhares gelados de Lit. Eu entendo que ele tem apenas 20 tesão como um javali, mas ela tem apenas 14. De onde eu vim isso é ruim. Além disso, a menos que ele queira se casar com ela, prefiro neutralizá-lo. Não vou permitir que ele arruine seu futuro, tratando-a como uma aventura. Só sobre meu corpo morto. Rena ficou lisonjeada com as atenções do jovem e com seu irmãozinho. No entanto, ela estava apenas deslumbrada com a casa, não sendo estúpida. Elina já havia avisado muitas vezes sobre os jovens, nobres ou não, que tentariam tirar vantagem de jovens ingênuas. Ela aceitava elogios, mas recusava qualquer presente impróprio e evitava ficar sozinha com ele. Quando Keila e o conde perceberam que, se os olhares de Lit podiam mutilar, Jadon poderia caber facilmente em um envelope, eles tiveram uma conversa particular com ele. Depois disso, o ar na sala ficou muito mais leve. Finalmente, o conde recebeu a notificação, por meio do amuleto de comunicação, de que a anulação estava finalmente concluída. Ele era mais uma vez um homem livre. Depois de confirmar que Koya havia sido notificada também, portanto, ela não tinha mais motivos para conspirar contra ele, ele finalmente pôde relaxar e sair do quarto pela primeira vez desde que eliminou os traidores. A primeira coisa que ele e Lit fizeram foi entrar em contato com Nana para lhe explicar tudo. É por isso que você estava falando sério, ela ponderou. E por que você levou o meu único ajudante? Lark, quando nos encontramos novamente, temos que falar sobre compensação. Meus negócios sofreram por causa da disputa de sua família, ela incomodou. Ali, Ladnéria. Era uma questão de vida e morte, e o jovem Lit provou ser decisivo para resolver o problema. Desculpe, mas eu tenho que ir. Tenho um negócio para atender. Conversaremos mais tarde, especialmente com você, jovem travesso. Essa falta de confiança fere meu velho coração, ela disse tentando agir de maneira antiga e frágil. Lit se curvou e pediu perdão, mas seus pensamentos eram bem diferentes. Você tem um coração. Eu aposto que tudo o que tenho é que a única razão pela qual você está fazendo beicinho é que você perdeu essas fofocas por tanto tempo. Ao contrário de suas expectativas, Nana ligou apenas algumas horas depois, e sua próxima conversa teve um humor completamente diferente. Nana estava rindo muito dela o tempo todo, conseguindo falar apenas um pouco enquanto ofegava por ar. Você não pode acreditar no que aconteceu comigo. Alguém apenas tentou me sequestrar. Estou falando sério. Uma longa pausa rindo se seguiu. Isso me fez sentir jovem de novo, como quando eu ainda era aventureira. Caras vestidos com roupas pretas esfolgadas, vindo em todas as direções, era hilário. Você deveria ter visto os rostos deles quando os derrubei imediatamente com uma descarga de raio. De acordo com os livros do Conde, era um feitiço relâmpago de nível 5 muito forte. A verdadeira especialidade de Nana era magia aérea, afinal.
Lit não fazia ideia do que era exatamente, foi mencionado, mas não descrito. Ele já tinha problemas suficientes para entender os feitiços de nível 4. Eles estavam em uma classificação própria em comparação com a magia que ele havia aprendido anteriormente. Eles eram tão fofos. Eles até tinham alguns itens mágicos menores. Não tenho utilidade para essas bugigangas, mas ainda posso vendê-las por um bom dinheiro. Lita estava com tanta inveja. Itens mágicos. Ele ainda não tinha encontrado. Ei, isso é ofensivo. Solos apontou. Eu me ressinto disso. Você não é um item, é um amigo. A pura sinceridade desse pensamento fez Solos redecorar em um canto de sua mente, longe das percepções de Lit, a menos que ele a procurasse explicitamente. Isso torna nós 3 kits, Nana disse. Eu não me diverti tanto em décadas. Eu estava quase pensando em deixar alguns deles irem e não enviar um relatório à Associação dos Magos. Quase. Então, Lark, este é meu presente de anulação para você. A partir de agora, você pode se apresentar como solteiro ou viúvo. Eu iria com viúvo, é mais dramático, as garotas cavam homens solitários ricos e tornam menos complicado explicar porque você já tem 2 filhos. Tata. Depois que a comunicação terminou, os 2 homens ficaram chocados. Você me disse que sua esposa lidava mal com o estresse, mas isso está além de idiota. Lita esqueceu até a etiqueta mais básica. De fato, o conde não pareceu notar. A única explicação é que Koya organizou o sequestro de Lagnere com antecedência e, quando recebeu a notícia da anulação, era tarde demais para cancelar. Ela é uma amiga íntima de nós 2. O plano de Koya faria sentido se Lagnere não fosse um mago mais forte de todo o condado. Sem mencionar que, mesmo que o plano tenha sucesso, o resultado seria desastroso de qualquer maneira. O conde Lark suspirou. Koya, você nunca me ouviu quando eu falei sobre magia e suas regras. Espero que elas não façam você sofrer muito. Você ainda é a mãe dos meus filhos, pensando na destruição que estava prestes a acontecer em toda a casa de Guichal, incluindo seus filhos renegados. Ele não pôde evitar derramar lágrimas de arrependimento e compaixão. Lit se moveu atrás dele, dando tapinhas nas costas, enquanto usava sua força de vontade para reprimir uma risada histérica. Lit e sua família passaram mais 2 semanas como convidados do conde, desfrutando plenamente de sua hospitalidade e da beleza de toda a mansão, especialmente do parque. Agora todos tinham um quarto próprio, não havia mais perigo. Isso significava que, longe de olhares indiscretos, Rena e Tista podiam zombar livremente de seu irmão mais novo pela pintura do conde e pela aura heróica com que ele o havia retratado. Vivendo todos os dias com Lit, eles realmente não podiam vê-lo como alguém ótimo ou arrogante. Ele sempre foi o irmãozinho deles. Lit não prestou atenção a eles. O riso deles era algo que ele lutou tanto para proteger. Desde que rissem alegremente com ele, em vez dele, a zombaria dos irmãos era perfeitamente aceitável. Elina e Haas, em vez disso, estavam realmente assustados com o bico empalhado, considerando que o filho deles tinha sido imprudente o suficiente para enfrentar esse animal sozinho. Quando voltariam para casa, fariam uma palestra, mas não agora. Não havia sentido em estragar as primeiras férias em mais de 30 anos. Para os agricultores, as férias eram apenas mitos, como dragões. Lit usou esse tempo para se familiarizar com a enorme biblioteca de magia que o conde havia reunido ao longo dos anos, finalmente descobrindo que era a magia da ressonância sanguínea. Era um ramo recentemente descoberto da magia da luz, e, usando-o, um mago podia determinar se 2 pessoas eram relacionadas ao sangue ou mesmo a quem pertencia uma amostra de sangue. Interessante, de volta à Terra, isso pode se tornar o fundamento da análise forense. Parece que esse mago, Duke Martin, nome, não título, ainda está vivo e bem, ensinando magia na Academia Grifon Branca. Isso faz com que 2 magos famosos residam lá. Talvez Nana tenha ido ao Relâmpago Grifon por causa de suas habilidades mágicas no ar, enquanto o Grifon Branca é especialista em magia de luz. Ou talvez seja apenas uma coincidência, tanto faz. É muito longe daqui para mim. Voltar para casa revelou-se um pouco traumático para sua família.
sem mais empregados, sem mais folga, sem mais tudo que você pode comer buffet 24 horas por dia, 7 dias por semana. Demorou muitos dias e ainda mais suspiros, mas logo eles retornaram à sua antiga rotina. Os artilheiros do conde haviam feito um excelente trabalho, até consertaram e reforçaram a casa, fazendo parecer nova em folha. O conde também os mandara para casa com muitos presentes. Todas as roupas que haviam sido preparadas para eles, muita maquiagem de Keila e toda uma caixa de comida de Ilha. O cozinheiro gostava muito da família e mal podia esperar para tê-los de volta à mansão. Uma noite, Lita estava treinando suas artes marciais junto com Solus, quando ela sentiu um núcleo de mana desconhecido se aproximando. Mais curioso do que preocupado, ele a fez voltar ao dedo e montou várias camadas de proteção ao redor da casa. Quem quer que fosse, estava sozinho e não muito sorrateiro. Agora que ele tinha parado de praticar, Lit podia ouvi-lo se aproximando. Os pássaros e insetos noturnos ficaram em silêncio. Quem diabos é você? Lit perguntou assim que seus olhos se encontraram. O homem à sua frente usava uma túnica cara, digna de um mágico em Dungeons e Looting, mas agora estava toda suja e rasgada em muitos pontos. Ele estava com a barba por fazer, seu cabelo também era lamacento e, com apenas a luz da lua, Lit não conseguia discernir sua cor da sujeira. Vocês. O homem tinha uma expressão agradavelmente surpresa no rosto. Você finalmente voltou. Esperei semanas, dormindo na lama e comendo apenas bolotas e bagas, mas valeu a pena esperar. Vou perguntar apenas mais uma vez, quem é você? Lit bocejou, o homem não estava fazendo nenhum sentido. Eu sou Genong Shao. Você matou minha família inteira. Prepare-se para morrer. Lit reagiu rindo dos idiotas. Oh! Entendi agora. Bravo por sobreviver, apesar de pertencer a uma família de idiotas. Como você se atreve? Eu vou matar toda a sua família, como você matou a minha. Lit começou a rir ainda mais. Você. Com seu patético núcleo de mana amarelo. Até minha irmãzinha é mais forte que você. As palavras e o semblante de Lit não faziam sentido para Genon. Indignado com essa falta de respeito e medo, completamente diferente de como ele imaginara o rosto. Enquanto suportava todas as dificuldades, Genon começou a lançar um feitiço relâmpago. Lit respondeu trazendo o dedo indicador nos lábios sussurrando, quieto. Não queremos acordar os vizinhos. Um segundo domo aéreo, ao lado do que Lit havia montado anteriormente, envolvendo toda a casa, cercava os dois homens, cobrindo um raio de 30 metros. Breza e Nidra. Genon completou o seu feitiço, o raio na direção de Lit, que ainda estava rindo. Olho para cima. Ele disse apontando para o céu e, como um cão obediente, o raio girou 90 para cima, subindo inofensivamente no ar antes de se dissipar. Sério. Um feitiço de nível 2. Como diabos você conseguiu se formar em qualquer academia de remanso que eles te mandaram? Genon de repente sentiu medo, o que ele acabara de ver não fazia absolutamente nenhum sentido. Nem mesmo seus professores haviam feito algo assim. Sabe, eu estou realmente estressado. Lit parou de rir, seu tom ficando frio e desapegado, como se ele estivesse falando sozinho e não com o oponente. Passei semanas escondido, fingindo ser fraco e inofensivo. Interpretando o bom papel de criança. Mas agora posso finalmente ser eu mesmo. Pela primeira vez desde que alcançara o núcleo de mana ciano, Lit se esforçou ao máximo. Seu corpo liberou uma aura ciana brilhante, cheia de intenção de matar. Seus ossos e músculos começaram a estalar e estalar, movendo-se para acomodar aquela repentina onda de poder. Seus olhos brilhavam como tochas, emitindo um brilho azul gelo, enquanto seu sorriso ia de orelha a orelha. Seus dentes brilhavam como presas à luz da lua cheia. Genon estava assustado, mas não congelado, começando a lançar uma bola de fogo de nível 3, o feitiço mais forte que ele poderia lançar com segurança, sem correr o risco de sair pela culatra. Lit ficou parado, inclinando a cabeça para a esquerda e para a direita, esperando que ele terminasse.
A bola de fogo era uma esfera de 5 metros de raio de chamas furiosas, mas quanto mais perto chegava a Lith, mais ela se encolheu, até se tornar do tamanho de uma rocha, permitindo que Lita pegue com a palma da mão aberta e a aperte. Fora com um sopro. TSK, TSK. Você pode usar tudo, menos magia de fogo. O barulho não é um problema, mas a luz pode alertar alguém, e nós não queremos isso. Genon não tinha ideia do que estava acontecendo, mas sabia que permanecer ali era muito perigoso. Isso não era um mágico, mas um monstro. Ele tentou fugir, mas antes que pudesse sair da zona de zumbido, Lith já o estava prendendo. Primeiro você ameaça minha família e agora quer ir embora. Isso é rude. A noite ainda é jovem, e eu tenho muitas coisas para experimentar com você ainda. Vamos brincar. Apesar da barreira protetora, nas profundezas da floresta de Travon, o Reino Leste, podia sentir a turbulência mágica ficando mais forte. Preste atenção, meu bando. Algum humano ameaçou o filhote de humano. Vamos aprender com seus erros e orar juntos por sua alma, para que em sua próxima vida ele seja mais sábio por isso. Toda a floresta ressoava com uivos até o amanhecer. Capítulo 44 – Tempos desafiadores. No dia seguinte, Lita estava feliz e relaxado. Ele continuou cantarolando o tempo todo enquanto limpava a casa e preparava o café da manhã, reaquecendo os doces para fazê-los recuperar um pouco da fragrância. A longa permanência na mansão do conde provara a ele como era estressante ser constantemente forçado a esconder suas habilidades e poderes. Nascer em uma vila de remanso, que ninguém sabia sobre magia, era uma bênção disfarçada. Ele se acostumara demais à liberdade e ao isolamento que viver em uma fazenda que o garantiam, a ponto de que se reter e constantemente fingir usar magia falsa por um período prolongado era como torturá-lo. Após uma longa discussão com Solo sobre o problema, eles decidiram que o melhor curso de ação era encontrar uma maneira de não frequentar nenhuma academia de magia. De acordo com os anuários mágicos que ele havia lido nas últimas semanas, era possível se tornar membro da associação mágica, apesar de ter estudado em casa. Exigia apenas uma sessão de exames mais longa e mais difícil. A maior diferença entre uma escola em casa e uma academia de magia era apenas uma questão de fama e prestígio. Ao ser admitido e aprovado nos testes elaborados por mágicos famosos e talentosos, o aluno era obrigado a ter um tempo mais fácil, qualquer que fosse o caminho de sua escolha. Um educado em casa, em vez disso, independentemente da pontuação que ele conseguisse, sempre seria visto como um mágico desonesto, sem referências. Ele precisaria primeiro provar a si mesmo, realizando o serviço militar voluntário ou se tornando um aventureiro. Conseguir méritos era a única maneira de um mago desonesto ter acesso a um emprego de prestígio e bem remunerado. Lith não se importava com nada disso, ele só queria desenvolver seus poderes, ficando longe dos holofotes até chegar aos 16 anos. Nesse ponto, ele seria considerado adulto e finalmente poderia deixar Lutia para começar a explorar o mundo em busca de uma solução para seu problema de reencarnação. Se conseguir a morte verdadeira se tornasse impossível, ele precisaria se virar imortal ou vincular sua alma ao mundo atual. Esse seria o pior cenário, mas pelo menos se ele morresse, ele ainda renasceria com todo seu conhecimento mágico e teria Solos ao seu lado. Graças ao dinheiro que recebeu do conde por salvar sua família, Lith não precisava continuar trabalhando como curandeiro. Somente quando Nana estava em atendimentos domésticos ou fora por questões pessoais, ele a ocupava no escritório da casa. Muitos fazendeiros contavam com a presença dele com descontos nos preços para pagar todos os cuidados médicos de que precisavam. As tarifas de Nana eram muito caras. Só porque no momento ele não precisava de uma renda extra, isso não significava que ele já havia esquecido quão ruim era para uma família ser forçada a assistir um dos seus entes queridos sofrer o desamparo sentido quando o dinheiro ditou a diferença entre vivendo e mal sobrevivendo. Lith passava a maior parte de suas manhãs explorando a biblioteca do conde, em busca de volumes para emprestar. Era um quarto com o dobro do tamanho de sua casa, com pelo menos 100 metros quadrados, localizado em um ponto de esquina do edifício principal.
Tanto o lado oeste quanto o norte da sala tinham janelas enormes, dispostas de modo que o sol pudesse iluminá-lo perfeitamente até o anoitecer. As estantes de livros foram colocadas de parede a parede, paralelas umas às outras, e espaçadas para evitar o ridículo efeito dominó, no caso de uma cair, criando 4 corredores. No centro da sala, havia uma mesa luxuosa e 2 poltronas. Os livros cobriam todos os tópicos, não apenas a magia, era a soma de todo o conhecimento que o conde havia acumulado ao longo dos anos. Toda vez que Lit voltava para a casa da biblioteca, ele carregava um pequeno baú cheio de iguarias. Ilha nunca o deixaria ir embora de mãos vazias. O primeiro livro que Lit pegou, foi o livro de regras da Academia Relâmpago Grifon. Juntamente com informações inúteis, como enviar sua inscrição e quais foram os testes de admissão mais comuns, ele encontrou uma resposta para uma pergunta antiga. A academia duraria 5 anos e a cada ano o aluno precisaria provar um nível crescente de domínio da magia. O primeiro ano exigia o aprendizado de pelo menos 21 feitiços de nível 1, o segundo de 32, e assim por diante. É por isso que os feitiços são divididos em camadas. É para identificar o nível de habilidade do mágico em comparação com o curso acadêmico oficial. Os níveis de 1 a 3 eram compostos por feitiços simples com um único efeito. O nível 3 era basicamente o mesmo que o nível 1, mas muito mais poderoso e com requisitos mais altos em termos de talento e habilidade. Do nível 4, os efeitos seriam muito mais complicados, como quando Lee criou feitiços diferentes com verdadeira magia. Os níveis 4 e 5, com base no que ele conseguia encontrar, pareciam muito semelhantes à verdadeira magia. É provavelmente por isso que a maioria dos magos nunca descobre a verdade sobre a magia. Depois de pensar que alcançaram o auge, eles simplesmente param de se fazer perguntas. Eles dão muita atenção ao destino e pouco na própria viagem. Além da magia, Lee também estava sobrecarregado por um problema pessoal irritante. Depois de ver sua família, o conde estava implorando diariamente para ajudar sua filha a se livrar de sua acne. Por favor, o baile de debutantes é quando um jovem nobre é apresentado à sociedade quando adulto, na presença da corte do rei. É um evento muito importante que pode afetar toda a sua vida. Isso pode mudar não apenas suas chances de encontrar um bom marido, mas também pode ser escolhida a dedo pela rainha como sua assistente pessoal ou mesmo a dama de companhia. Não era que Lee não entendesse, esses eventos também existiam na Terra, mas como se ele não se importasse muito. Para seus cânones, apenas uma pessoa poderia manter um segredo. 2 eram um risco, 3 uma multidão inteira. Adicionar um quarto não era muito do seu agrado. Solos, o que você acha que eu deveria fazer? O conde fez e ainda está fazendo tanto por mim, um passe duro seria extremamente rude do meu lado. Ao mesmo tempo, não sei o quanto posso confiar Keila, sendo uma adolescente. Eu diria que seja inteligente. Nana foi extremamente vaga sobre o que você fez, e o conde não tem ideia do antes e do depois, já que ele só viu sua família após o tratamento. Explique a Keila os perigos em que você está se colocando apenas ajudando aí, depois de ter certeza de que ela entendeu, cure apenas a acne, nada mais. Isso minimizará os riscos. O fato de você ter salvado a vida dela deveria ter importância para ela. Sem mencionar que, depois do que sua mãe colocou Keila, ela não deveria mais ser tão ingênua. Ela sabe o que significa viver sob uma espada de Damocles. Seguindo o conselho de Solos, Lit e o conde explicaram a ela todas as possíveis consequências de quebrar sua confiança, tanto para Lit quanto para sua família. Keila era uma garota inteligente, então se sentiu um pouco ofendida por receber avisos tão óbvios. Antes de tudo, obrigado por sua confiança. Primeiro você salvou minha vida e agora está disposto a arriscar sua própria segurança para salvar minha vida social também. Essa é uma dívida que nunca poderei pagar totalmente. Segundo, não se preocupe por um segundo com o meu silêncio. Uma vantagem é chamada assim porque você é o único que a possui. Prefiro cortar a língua do que permitir que a concorrência coloque as mãos em algo assim. Sem ofensa, pai, mas eu sei muito bem que somos apenas nobres em um condado de remanso.
Preciso de toda a ajuda que puder, e mesmo sem acne, com nosso status e riqueza, ainda somos fracos por trás das grandes famílias nobres. Lita escolhe jogar pelo seguro, tornando o processo nas últimas semanas em vez de segundos, para que o tratamento da pele passe despercebido. Eles mantiveram Jadon no escuro, e ele só notou as mudanças quando a pele dela ficou lisa e a maquiagem muito mais clara. Graças a Solus, ele também foi capaz de manter a equipe feminina sob sua vigilância, e quando nem elas notaram algo estranho, Lit pôde finalmente suspirar de alívio. Naquela época, a mansão do Conde estava de volta com a equipe completa e toda a casa estava ocupada, se preparando para uma grande festa. O Conde queria celebrar 2 eventos felizes. A primeira foi a anulação, enquanto a segunda foi algo completamente inesperado. Com base em seu acordo prenupcial, a coroa decidiu atribuir a ele todas as terras e anuidades dos Guixaos após seu desaparecimento prematuro. Infelizmente, ele queria que Lit participasse, para apresentá-lo a toda a nobreza vizinha. É realmente importante para você conseguir que até a Marquesa Mirindistar comparecesse. Ela é para mim o que sou para todos os barões e barões do condado. O marquês dela abrange toda a região e seus condados. Se puder, prepare um bom presente para ela. A única sugestão que posso lhe dar é preparar algo com as mãos, ou melhor ainda, com a sua mágica. Lit não ficou impressionado e desinteressado, mas, tendo que viver mais 8 anos no condado de Lústria, ele só pôde se levantar e seguir em frente. Fazer um presente para uma mulher já era difícil, fazer um para alguém muito mais rico que ele era um desafio. Ela gosta de jogos. Sim, ela ama todos os tipos de jogos de estratégia. Ela é uma mulher inteligente e astuta. Se alguma vez houver uma guerra, os deuses a admitem, ela seria uma excelente general. E suponho que ela seja a chefe da família de Star, certo? Mais uma vez correto. O cônjuge dela se casou com a família, ele é como um príncipe consorte, o título dele como marquês é puramente nominal. Não me diga que você já tem algo em mente. Lita sentiu e saiu, muito triste com a ideia de desperdiçar uma tarde e a noite inteiras sendo um animador de festa. Seu destino era semelhante ao do cadáver de Gerda, algo para mostrar e se gabar, antes de esquecê-lo completamente e seguir em frente. Continua no próximo vídeo.